Olá, graças e paz a todos aqueles que estão nos assistindo. Bom, eu sou coautor deste livro e por meio desse vídeo eu venho fazer uma confissão com relação a ele. Nos últimos tempos eu tenho sido impressionado a fazer esse vídeo, esse vídeo que eu estou fazendo agora, porque apesar de mim ter tido a ideia de ter escrito esse livro, o resultado final desse livro ele não foi exatamente aquilo que inicialmente eu tinha idealizado ou aquilo que eu realmente havia pensado. Então por isso eu venho aqui me retratar publicamente de ter colocado a pouca influência que eu tenho ao lado de questões que, que hoje eu julgo que são incertas ou mesmo até erradas, que estão contidas nesse livro. Eu não fui o único que escreveu o livro, mas ao final do vídeo eu gostaria de pontuar alguma coisa ou outra. Só que antes de falar diretamente do livro, eu gostaria de reafirmar algumas coisas. A mensageira do Senhor, ela diz assim, em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância, não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Então é muito claro que a grande obra adventista é levar as três mensagens angélicas, né? Essa é a nossa obra e nenhuma outra coisa deve absorver a nossa atenção. Nós devemos estar focados nisso. Só que quando nós olhamos a terceira mensagem angélica, nós percebemos imediatamente que ela é muito abrangente. Por quê? Nós vemos que o cerne, o centro da terceira mensagem angélica é a luta entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Você vai perceber que os mandamentos de Deus eles são centrais na terceira mensagem angélica. Eles são centrais na mensagem que nós devemos pregar ao povo. A terceira mensagem angélica, ela deixa notoriedade sobre os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, que é o que faz com que o homem possa se tornar semelhante a Jesus, guardando os seus mandamentos. Essa terceira mensagem angélica, ela também denuncia uma religião apóstata da besta, né? Que é apoiada e guiada por homens que se colocam no lugar de Deus e no lugar da palavra de Deus. É uma religião que ela não somente se coloca, mas ela ensina os homens a seguir tradições de homens no lugar da tradição da Bíblia. Isso é exatamente o que eu quero tratar nesse vídeo. Ou nós ficamos com os mandamentos de Deus e a palavra inspirada e o espírito de profecia, ou nós vamos ficar com a tradição de homens, que se baseia em qualquer desculpa e achismo para desobedecer às ordens de Deus e seguir o que os homens dizem. Bom, o conteúdo desse livro, ele está envolvido, foi escrito sobre muitas coisas, né? O conteúdo desse livro está recheado de outras coisas, mas o conteúdo principal é sobre os mandamentos de Deus. O que me motivou a escrever sobre isso no livro foi justamente o fato de que com algumas pessoas que eu conversava, eles não se baseavam em assim, nada firme para desconsiderar textos inspirados. Então, fiquemos com a palavra de Deus e não com as desculpas humanas. Quero que você que está assistindo esse vídeo apenas considere os textos inspirados do Espírito de Profecia que eu vou ler aqui e logo depois que eu ler alguns textos aqui, eu vou fazer essa minha confissão com relação a este livro. Bom, grande parte desse livro ele trata do que na Bíblia é chamado de estatutos e juízos. Estatutos e juízos são todas aquelas leis que Deus deu a Moisés no Pentateuco. Nós encontramos essas leis em Deuteronômio, Números, Êxodo, Levítico também. E
são todas aquelas leis, não se referindo às leis cerimoniais e nem também aos 10 mandamentos, mas outras leis que são chamadas na Bíblia de estatutos e juízos. São preceitos adicionais. E eu gostaria que você agora considerasse os textos inspirados que eu vou ler e lembre-se que a obra adventista é de exaltar os mandamentos de Deus nesse mundo que está sempre desobedecendo eles. Então eu vou ler um primeiro texto aqui, no qual Ellen White ela vai estar falando sobre esses estatutos e juízos, ou seja, sobre essas outras leis que raramente são focadas, que foram escritas por Moisés e estão aí na Bíblia, no Pentateuco. Então, olha só, falando sobre isso, olha o que Ellen White fala. Em consequência da transgressão contínua, a lei moral foi repetida em terrível grandeza a partir do Sinai. Cristo deu a Moisés preceitos religiosos que deveriam reger a vida cotidiana. Esses estatutos foram explicitamente dados para guardar os 10 mandamentos. Não eram tipos, sombras que desapareceriam com a morte de Cristo. Elas deveriam ser obrigatórias para um homem em todas as épocas, enquanto o tempo durasse. Esses mandamentos foram impostos pelo poder da lei moral e eles explicaram clara e definitivamente essa lei. Então, olha só o texto inspirado de Ellen White, no qual ela vai dizer que essas outras leis que estão no Pentateuco, eles não são tipos, sombras, ou seja, o que é o ministério da tipologia ou da sombra? Que Paulo ele vai falar em Hebreus 9, capítulo 9, verso 9. São as leis cerimoniais, as leis que estavam relacionadas ao santuário. Mas Ellen White acabou de dizer que esses estatutos e juízos que foram colocados no Pentateuco, eles não fazem parte dessas leis cerimoniais. Não são leis de tipos e sombras. Mas ela diz claramente que elas deveriam ser obrigatórias ao homem em todas as épocas enquanto o tempo durar. Ou seja, essas mesmas leis que estão ali, elas são obrigatórias ainda para nós hoje. Não é somente os 10 mandamentos, mas essas outras leis que estão expressas no Pentateuco, que não são cerimoniais, elas permanecem. Ela continua dizendo que esses mandamentos foram impostos pelo poder da lei moral e eles explicam a lei moral. Nós vamos ler um texto do Patriarcas e Profetas que vai explicar exatamente o que ela quer dizer. Nesse mesmo contexto, nesse mesmo artigo que eu acabei de ler, olha o que ela continua dizendo. Cristo fala isto: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade do Pai? Que guardemos seus mandamentos. Cristo, para fazer valer a vontade de seu Pai, tornou-se autor dos estatutos e preceitos dados por Moisés ao povo de Deus. Os cristãos que exaltam a Cristo, mas se opõem à lei que rege a igreja judaica, colocam Cristo contra Cristo. Uau! Então, olha só o que esse texto disse. Ele falou que esses estatutos, essas leis, eles foram dados por Cristo para fazer valer a vontade de Deus para o seu povo. E, inclusive, ela fala aqui que hoje as pessoas que falam de Cristo, exaltam Cristo e até falam da justiça pela fé que vem por Cristo, mas se colocam contra essa lei que rege a igreja judaica, eles colocam Cristo contra ele mesmo. Então isso aqui é algo muito sério. Nós não podemos estar contra essas leis que foi Deus que nos deu.
esses estatutos e esses juízos? Bom, explicando sobre esse tema, olha o que a mensageira do Senhor ela escreveu no livro Patriarcas e Profetas. Eu gostaria de ler 2 textos no qual ela vai explicar o que são os estatutos e juízos. Então, no primeiro texto, no capítulo Israel recebe a lei, ela diz assim, ó, para que pudessem os deveres expressos no decálogo, nos 10 mandamentos, ser entendidos e impostos mais amplamente, deram-se preceitos adicionais, ilustrando os princípios dos 10 mandamentos e dando-lhes aplicação. Então, o que são esses estatutos, esses juízos? São preceitos adicionais que explicam e ilustram os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos foram bem resumidos. E depois desses estatutos, eles vão explicar e dar aplicação aos 10 mandamentos. E como nós acabamos de ler nesses outros textos, isso naquela época e também na nossa hoje, né? Devem continuar obrigatórios enquanto o tempo durar. É isso que diz os textos inspirados. No capítulo 32, a lei e os concertos, ela ainda diz assim, ó. Vou ler aqui um pouco do contexto. Mesmo então, Deus não confiou seus preceitos à memória de um povo tão propenso a esquecer os seus mandos, mas escreveu-os em tábuas de pedra. Queria remover de Israel toda a possibilidade de misturar tradições gentílicas com seus santos preceitos, ou de confundir seus mandos com ordenações e costumes humanos. Agora olha só. Mas não se limitou a dar-lhes os preceitos do decálogo. O povo mostrara deixar-se transviar tão facilmente que ele não deixaria indefesa nenhuma entrada para a tentação. Ordenou-se a Moisés escrever, conforme Deus lhe mandasse, juízos e leis que davam minuciosas instruções quanto ao que era requerido. Estas instruções relativas ao dever do povo para com Deus e de uns para com os outros e para com o estrangeiro eram apenas os princípios dos 10 mandamentos ampliados e dados de maneira específica para que ninguém estivesse no caso de errar. Destinavam-se a resguardar a santidade dos 10 preceitos gravados nas tábuas de pedra. Então perceba, esses estatutos e juízos, essas leis a mais, elas foram dadas para resguardar a santidade dos 10 mandamentos. E como nós sabemos, a nossa obra nesse mundo é de levar a terceira mensagem angélica, no qual o ponto central dela são os mandamentos de Deus. Mas nós vemos aqui que os mandamentos de Deus, eles podem ser resumidos em 10, mas eles vão além disso. Existem outros preceitos que exemplificam e, como nós lemos, eles aplicam os 10 mandamentos. E nós vimos claramente nos textos já lidos que Ellen White fala que a obrigatoriedade destes mandamentos, destes preceitos, destes estatutos, eles devem continuar obrigatórios enquanto o tempo durar. É isso que está escrito. Bom, não é o meu objetivo aqui falar apenas disso, mas eu gostaria de ler apenas mais 2 textos sobre esse assunto, no qual diz assim, ó, as instruções dadas a Moisés para o antigo Israel, com seus contornos nítidos e rígidos, devem ser estudadas e obedecidas pelo povo de Deus hoje. Deus deseja que seu povo estude essas lições e não siga seu próprio julgamento, fazendo seus próprios planos. Deus mostrou que há um só Senhor e que Ele governa nos céus
e deu leis que todos devem obedecer. Então, todos devem obedecer a estas leis. Outro texto diz assim: o evangelho é dado em preceitos no livro de Levítico. Requer-se obediência implícita agora como então. Quão importante é que entendamos o significado dessa palavra. Só duas classes se desenvolverão no mundo: os obedientes e os desobedientes. Então, olha só, o que está ali no livro de Levítico, muitas das vezes a gente, ao ler essas partes, nós simplesmente, às vezes até pulamos, porque achamos que não tem relevância para nós hoje, mas o texto diz que requer-se obediência implícita agora. É isso que diz. Bom, o que fica claro então a partir de todos esses textos? Significa que Deus requer obediência do seu povo, obediência aos 10 mandamentos, mas também aos estatutos e juízos que estão aí no Pentateuco. Isso está claro como o sol do meio-dia. Rejeitar isso é rejeitar textos claros do Espírito de profecia. Esses mandamentos não são ritos cerimoniais. Neste livro, que eu também escrevi, há muitos outros textos neste sentido mostrando a obrigatoriedade dos estatutos, dos juízos, dessas leis, desses preceitos. Mas então eu gostaria de falar então qual é o motivo dessa minha confissão com relação a este livro. Quando nós lemos estas leis escritas por Moisés, chamado de estatutos e juízos, nós podemos perceber preceitos que são claramente preceitos morais, que não dependem do espaço ou do tempo para a sua obediência. Eu posso até dar alguns exemplos aqui. Nesses preceitos ali no Pentateuco, esses estatutos e juízos, nós temos leis, por exemplo, de restituição, que demonstram a necessidade de restituir algo a alguém quando nós, por exemplo, pegamos emprestado e de alguma forma quebramos aquilo que pegamos emprestado, por exemplo. Quando nós vemos Zaqueu, que ele estava devolvendo o que ele havia roubado, ele estava, na verdade, cumprindo um estatuto da restituição. Ele estava restituindo o que ele havia feito. Isso é claramente moral. Isso é o que Deus espera do seu povo. Nós temos leis também referente à proibição de ver a nudez do outro. Se o povo de Deus hoje observasse esses mandamentos, com certeza que reforma que haveria no nosso meio, Não ver a nudez do outro. Preceitos que condenam, dentro dos estatutos de juízo, o homem usar a roupa da mulher e a mulher a roupa do homem. Como nós vemos hoje que há uma grande bagunça com relação a esse sentido, no qual o estatuto diz que é, na verdade, abominação fazer isso. Nós temos juízos, por exemplo, contra aqueles que amaldiçoam ou batem nos seus pais, contra aqueles que fazem tatuagens. Enfim, nós temos muitas leis que se vê que são claramente morais. São claramente morais dentro dos estatutos e juízos. Qualquer pessoa que se julga espiritual, ele vai perceber isso. Mas existe um ponto também que precisa ser dito. Nem todas as leis que ali estão devem ser obedecidas hoje. Porque há muitos preceitos e há leis que elas foram dadas com objetivos específicos e realmente direcionadas ao povo de Israel devido ao seu contexto e ao desejo, ao propósito de Deus para com eles na situação em que eles estavam. Nem tudo deve ser rigidamente obedecido. Isso eu falo com compreensão, mas é importante que cada pessoa tenha o equilíbrio e busque a Deus, busque o Espírito Santo, ao estudar este assunto, possa realmente discernir o que é e o que não é. A grande necessidade disso.
para que nós compreendamos os mandamentos de Deus e possamos levar os mandamentos de Deus ao mundo. Por isso, quando o assunto, que ficou conhecido como Nova Luz, ele foi agitado, o que foi enfatizado foi justamente alguns pontos que são mais controversos e menos compreensíveis. E isso causou grande confusão. Isso causou grande confusão. E é sobre isso que é a minha confissão. Eu não concordo com tudo que foi agitado sobre esse assunto, com todas os pormenores das exigências que foram colocadas publicamente perante os adventistas. Eu não dou meu apoio a tudo que foi pregado e como foi pregado sobre esse assunto, que está aqui no livro, inclusive. Por isso, a minha confissão, ela está relacionada à questão justamente que nem tudo que aqui está, eu falo a sinceridade, eu dou meu apoio, embora eu creio que existe muita luz, o qual, bem direcionada, exaltará e glorificará o nome de Deus. Mas foi acrescentado algumas coisas no qual eu realmente não dou respaldo. E como eu disse, essas questões podem servir mais para causar confusão do que engrandecer o nome de Deus. A minha exortação final é que cada pessoa possa buscar a Deus de modo profundo, sabendo que pouco tempo nos resta. Os mandamentos de Deus, eles podem ser resumidos em 10. Na verdade, eles podem ser resumidos ainda mais, eles podem ser resumidos em 2, como Jesus fez, né? Amor a Deus e amor ao próximo. Eles podem, na verdade, ser resumidos ainda mais, como o apóstolo Paulo fez em Romanos capítulo 10. O cumprimento, o amor ao cumprimento da lei, né? Resumiu em apenas um. Mas também os mandamentos de Deus, eles podem ser detalhados em vários, como foram em estatutos e juízos. E para falar a verdade, Jesus ele nos ensina que guardar os mandamentos de Deus vai até além de guardar 10 preceitos ou guardar os estatutos e juízos. Guardar os mandamentos de Deus é viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, é guardar tudo o que está na Bíblia, de capa a capa. E para nós que somos adventistas, vai ainda mais. É guardar também e aceitar tudo que Deus nos enviou através do Espírito de profecia. Isso é guardar todos os mandamentos de Deus. Guardar os mandamentos de Deus é refletir a glória de Cristo, é ter uma vida semelhante de Cristo. Isso é guardar os mandamentos de Deus. E quando nós entendemos que os estatutos e juízos, eles são reflexo do pensamento de Jesus, são reflexos da moralidade de Jesus, então nós entendemos o porquê desses estatutos e desses juízos e como nós devemos guardá-los. Esse é o ponto de equilíbrio. Então, claramente eu digo, eu não estou aqui condenando o livro todo. Existem joias preciosas, mas eu também não concordo com tudo que está escrito aqui. Até porque outras coisas foram acrescentadas além daquilo que eu escrevi. Então, pontos foram acrescentados deste livro, pontos que na época eu deixei passar, mas hoje em dia eu realmente me arrependo. E é isso. Bom, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para nós tomarmos cuidado com 2 pontos. A mensageira do Senhor, ela nos diz: há gloriosas verdades a serem apresentadas ao povo de Deus, privilégios e deveres que eles nem mesmo suspeitam que se encontrem na Bíblia serão expostos diante dos seguidores de Cristo. Então nós devemos estar atentos a isso, para não chamar o que é luz de trevas e nem o que é trevas de luz. Ela também diz: quando nova luz for apresentada à igreja, será perigoso rejeitá-la, recusar ouvir a mensagem por ter preconceito contra ela
ou contra o mensageiro não servirá de desculpa perante Deus. Ou seja, o povo de Deus, ele vai ter mais luz até o fim dos tempos. E é muito perigoso para o povo adventista rejeitar aquilo que é luz, pois isso foi o que sempre fez o professo povo de Deus. Os judeus rejeitaram a Cristo. Os protestantes rejeitaram as mensagens angélicas. E nós também rejeitamos a justiça pela fé. Precisamos tomar muito cuidado para que isso não ocorra novamente. Se isso acontecer, irmãos, nós seremos tidos como Laodiceia, aquela igreja que se acha rica e que não precisa da luz que vem de Deus. E essa igreja, nós sabemos, ela já está condenada. Nós não podemos fazer parte dela. No entanto, nós também devemos ser cautelosos com uma outra questão, que é a de ter um zelo sem entendimento, conforme Paulo nos diz na carta aos Romanos. Um zelo que ele é fervoroso, mas não compreende plenamente as coisas. E isso, como diz os testemunhos, causa muito prejuízo para a obra de Deus. Então nós precisamos ter um equilíbrio. Não rejeitar a luz, mas também não ter um zelo sem entendimento. Então o chamado final deste vídeo é para que cada um busque a Deus em sinceridade e aceite as verdades de Deus que estão na palavra dele e que possamos crescer cada dia mais na fé de Jesus Cristo, que é a fé que nos capacita para guardar os mandamentos de Deus. Que todos fiquem com a paz e com a graça de Jesus Cristo.